O final está próximo, mas que tipo de final podemos esperar? Oi pessoal, eu sou Felipe Ruggeri do WatchMojo e hoje estamos contando nossas escolhas para o top 10 maneiras que Game of Thrones pode terminar. Acha que conhece Game of Thrones? Clique abaixo para entrar com sua conta do Google ou Facebook e faça um novo teste de perguntas e respostas no WatchMojo.com. Estamos examinando os caminhos que esse épico da HBO poderia tomar em sua reta final. E aviso, hein? Spoilers à frente! Número 10. Tyrion Lannister vence. You enjoy the game. I do. Last thing I expected. And you play it well. I like to keep playing it. Enquanto ele parece muito inteligente para realmente querer o Trono de Ferro, isso ainda pode acontecer. Os fãs têm teorizado que Tyrion não é um Lannister, mas um Targaryen. O pai de Tyrion, Tywin, foi mão do rei Aerys II, que nos livros cobiçava a esposa de Tywin, Joanna. Tywin até mesmo ironiza que Tyrion leva o nome de Lannister, porque Tywin não pode provar que ele não é um Lannister. Tyrion já mostrou que ele pode tocar em um dragão sem ter sua mão mordida. Ele também poderia montar um, e sua linhagem poderia lhe dar o trono. Ele certamente seria o rei mais inteligente que Westeros teve em muito tempo. The lost dragon had died a century ago. I cried myself to sleep that night. But here you are. How do you know this? That's what I do. I drink and I know things. Número 9. O Trono de Ferro e toda a monarquia vai para a fogueira. Enquanto as casas nobres jogam seu jogo de tronos, ouvimos muito pouco das pessoas as quais deveriam estar governando. O Zé Povinho, depois de anos de governantes negligentes, disputas mesquinhas entre casas e guerras civis, está na hora das pessoas comuns dizerem que já chega. Já vimos essa inquietação se espalhando gradualmente por todo o Porto Real. Aqueles que sobrevivem à invasão do Rei da Noite podem simplesmente decidir que eles tiveram bastante de reis e rainhas. Talvez algumas das casas nobres apoiarão o movimento depois de todo o derramamento de sangue da Guerra dos Cinco Reis. No family. Every one of us is poor and powerless. And yet together, we can overthrow an empire. Número 8. O bebê Targaryen vence. Ficou claro que Daenerys não pode ter filhos depois do que aconteceu com Mirri Maz-Dur no final da primeira temporada. My child was innocent. Innocent? He would have been the stallion who mounts the world. Now he will burn no cities. Now his Halasar will trample no nations into dust. No entanto, no final da sétima temporada, houve muita conversa sobre crianças e linhagem, levando alguns fãs a acreditarem que talvez com Jon, Daenerys pudesse ter uma espécie de bebê milagroso. Is Aegon Targaryen? You have to protect him. Promise me, Ned. E sim, nós sabemos que eles estão relacionados. Eca. Mas não seria a primeira criança na série nascida das relações incestuosas. Dependendo de como as coisas acabam, levaria pelo menos uma geração para Westeros voltar a se levantar. E talvez esse pequeno dragão lobo esteja destinado a carregar a tocha. Número 7. Sansa vira rainha no norte. Sansa finalmente chegou em casa mais sábia e mais forte do que nunca. Nós pensamos que ela continuará apoiando Jon quando ele souber que é o legítimo herdeiro do Trono de Ferro. You have to be smarter than father. You need to be smarter than Rob. I loved them, I missed them, but they made stupid mistakes and they both lost their heads for it. And how should I be smarter? By listening to you. Would that be so terrible? Depois de todo o inferno pelo qual ela passou, nós podemos entender por que ela nunca poderia querer ir para o sul novamente, para Porto Real. E depois de tudo, um Stark deve estar sempre em Winterfell. Mas se Westeros for levemente dividido por conflitos futuros, talvez ela vá em frente e declare sua soberania. Número 6. Daenerys enlouquece. Grace, you stop beheading entire I'm not families. beheading anyone. Your Grace.
Para os Targaryens, a loucura corre na família. Nos livros, diz-se que quando um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda, com insanidade de um lado e grandeza do outro. Dada sua rápida ascensão ao poder, a grandeza de Daenerys é indiscutivelmente presente, mas a sua abordagem à política oscila frequentemente entre a diplomacia e a tirania. Ela tende a ser gentil com os pequenos e aqueles que são leais, mas pode lidar brutalmente com aqueles que a desafiam. Será que perder um de seus dragões vira a moeda do outro lado? Como ela reagirá quando souber que Cersei está tramando contra ela? Será que ela, como seu pai, decide queimá-los todos? Só o tempo irá dizer. Número 5. Cersei vence. Falando de rainhas loucas, a série foi sombria e os heróis nem sempre venceram. Nesse possível final, Cersei se torna a nova governante de Westeros, depois de Jon e Daenerys derrotarem o Rei da Noite. Então, novamente, dada sua natureza pragmática e manipuladora, talvez ela se alie ao Rei da Noite e se torne a Rainha da Noite. Os sobreviventes da guerra teriam que deixar Westeros pro outro lado do Mar Estreito, ou correr o risco de se tornarem caminantes brancos. Assim como Valyria, que foi consumida pelo fogo no passado, talvez Westeros termine coberto de gelo. Let the monsters kill each other. And while they battle in the north, we take back the lands that belong to us. And then what? And then we rule. Número 4. Foi tudo Bran. He saw me! The Night King! He saw me! Brandon é um nome comum na família Stark. De fato, quando Bran era jovem, a velhinha costumava esquecer com qual Bran ela estava falando. Inspirada por este fato, a teoria É Tudo Bran afirma que todos os Brandons ao longo da história são de fato a mesma pessoa, o viajante do tempo Stark. Uma teoria semelhante especula que Bran poderia realmente ser o Rei da Noite, tendo viajado de volta no tempo e entrado no homem que os Filhos da Floresta transformaram no primeiro Caminante Branco. É uma teoria maluca, mas seria uma bela reviravolta. Número 3. O Rei da Noite vence. É o final mais sombrio possível, mas é totalmente fora de questão. Esta é Game of Thrones, afinal. Com uma enorme horda de zumbis de gelo nas costas e a capacidade de criar mais criaturas nas próximas batalhas, o Rei da Noite pode realmente chegar ao Porto Real com um exército grande demais para parar. Além disso, ele também tem um dragão de gelo. Seria tematicamente alinhado com a ideia maior que Game of Thrones sempre teve em jogo, que títulos, terra e riqueza não significam nada diante da tragédia. Nesta teoria, qualquer sobrevivente teria que deixar o Westeros. Seria broxante com certeza, mas deixaria muito espaço para spin-offs. Número 2. Jaime mata Cersei, e vice-versa. Muitos personagens apontam para o apelido de Regicida de Jaime Lannister como um sinal de desonra, mas quando você considera o fato de que ele matou o Rei Louco para salvar milhares de inocentes de uma morte terrível, isso torna a ação mais plausível. Com o passar dos anos, os gêmeos Lannister se deslocaram para fins opostos do espectro da moralidade. Parece muito possível que Jaime mate Cersei pela mesma razão que ele matou o Rei Louco, fazendo dele não apenas um regicida, mas também um fraticida. Conhecendo Cersei, ela não iria cair sem lutar. Em um final poético, assim como Jaime e Cersei nasceram juntos, eles também poderiam morrer juntos. Our children are gone, our father is gone. It's just me and you now. There's one more yet to come. Antes de revelar nossas escolhas, aqui estão algumas menções honrosas. Ask you what happened here. Tell them the North remembers. Número 1. Torta Quente assume o poder estabelecendo um governo democrático. Hello, Hot Pie. Prepare-se para uma democracia quente e esquisita. Só brincando. Número 1. Jon ou Daenerys morre. As far as I can see, you are the enemy to the north. I am not your enemy. Tanto Jon quanto Daenerys morreriam por suas causas, e não faltam personagens dispostos a ajudá-los com isso. Eles precisarão de mãos e corações firmes para sobreviver. Mas e se a verdadeira paternidade de Jon enviar os pombinhos para além do precipício? Ou a loucura da família fizer com que Dany cometa um erro fatal em um momento crucial? Então, novamente, mesmo sem essas distrações, Jon pode muito bem fazer algo heróico, mas fatal no campo de batalha, especialmente com a vida da família ou seu novo amor em risco. Com qualquer das mortes, podemos garantir um último olhar apaixonado entre eles, como parte de um final que deixa o outro pronto para se sentar no trono de ferro. He loved her. And she loved him.
Muito obrigado por assistir. Diga-nos o que você pensou nos comentários abaixo e não se esqueça de verificar a nossa lista de reprodução de Game of Thrones para tudo sobre Westeros. E segredo, temos algo especial vindo para a temporada final de Game of Thrones, então fique de olho!